Quando nós aprendemos a palavra, entendemos o que a palavra diz a nosso respeito, as dificuldades que vêm todos os dias, nós conseguimos vencer, assim como Jesus venceu o diabo, através da palavra liberada. Houve um momento em que os discípulos estavam no barco e começou uma grande tempestade. E é claro, ficaram ali desesperados porque não achavam Jesus, onde estava Jesus, e viram que Jesus estava dormindo. E ali, Jesus dormindo, ele mostrou uma fé que não é muito comum. Porque às vezes a gente tem uma fé para dar um comando ao tempo, a dar um comando à situação, vai e para. Mas a fé que Jesus tinha é uma fé para estar dormindo tranquilo diante da dificuldade. Jesus ele mostra para nós, querido, que uma fé genuína é aquela que você consegue descansar. Mesmo como lá no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo, às vezes no meio de uma tempestade, está acontecendo um monte de coisa ao teu redor, tem gente perguntando o que está acontecendo com você, que você está tranquilo diante de tudo isso, mas Jesus dormia. E Jesus vem, sobe ali no barco, dá uma palavra dura para aqueles discípulos, né? E Jesus dá um comando ao mar e Jesus dá um comando ao vento. Quando Jesus acabou de falar, tudo aquilo parou. Imediatamente o mar e o vento, que nem ouvido tem, ouviu a voz de Jesus. E a partir da voz de Jesus, parou, estagnou. Aí veio a pergunta célebre. Quem é este? Imagina, você está convivendo com uma pessoa um tempão na sua casa, você está andando com a pessoa há muito tempo, aí você olha para ele assim assustado, quem é esse? Ué, mas quem é esse? Esse é o que está com a gente tem 3 anos, estava andando com Jesus há um tempão. Mas a pergunta não era essa. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Você sabe que Jesus surpreendeu aqueles discípulos. Discípulos que já achavam que conheciam Jesus e sabiam a respeito de um Jesus que curava, libertava e até ressuscitou morto. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer a você, querido, que Deus quer fazer você romper esse limite também, de conhecer um Jesus que vai surpreender você. Jesus naquele momento estava cumprindo uma promessa, uma palavra. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele usou a palavra criadora, a palavra que cria, a palavra que tem vida. E quando Deus disse, haja luz, quando Deus foi dando o comando, desde o Gênesis, quando Ele falava, Jesus é o verbo de Deus. Então pense comigo, se Jesus é o verbo de Deus, Ele estava presente na hora da criação. E quando Deus cria todas as coisas, dá comando, separando o mar, comando ao vento, era Jesus que era a voz de Deus, que estava fazendo acontecer algo muito grande. Quando Deus cria todas as coisas, a humanidade, a criação, ela entra num processo contínuo, porque tudo que Deus criou tem poder criativo e tem poder de continuidade. Então o mar, o vento, fazia o que bem queria. Agora vá lá comigo, lá no Novo Testamento. Anos depois que o mar faz o que quer, o vento faz o que quer, mas de repente a voz criadora, a voz que criou todas as coisas, dá um comando e diz, mar, vento, aquieta-te. Olha o que aconteceu. O vento e o mar reconheceu a voz que um dia tinha sido dita lá no Gênesis, criando todas as coisas, e obedeceu aquele comando. Essa mesma voz, querido, é a voz que está dentro de nós hoje. É a voz de Jesus que ecoa em nossas vidas. Essa voz, ela vai fazer você romper os limites da sua vida. Que Deus abençoe você e a gente continua a nossa conversa amanhã.